E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Você pode tomar assento? E vamos meditar na palavra de Deus. Esse texto é um texto muito conhecido de cada um de nós, né? Nos fala sobre o lançamento das bases da igreja cristã. Jesus aqui, ele estabelece um fundamento da igreja, e nós não vamos aqui nos ater a essa questão, nós não vamos entrar nos méritos dessa questão sobre as bases da igreja, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e, baseado nesse texto, trabalhar com os irmãos, ministrar sobre o seguinte tema: quem é ele? Quem é Jesus? Qual é a concepção que nós temos a respeito de Jesus? Quando nós nos referimos aos grandes personagens da história, comumente os mencionamos baseado naquilo que eles fizeram no passado. Imperadores, políticos, estadistas, profetas, eles tiveram a sua importância por aquilo que fizeram, por aquilo que realizaram. Mas esses homens, independente do grau de importância que eles tiveram em suas épocas, eles agora são apenas um eco do passado, né? Aquilo que eles fizeram no passado não tem muito mais a ver com a nossa vida, a não ser para efeito didático ou pedagógico, né? Então, hoje esses homens, eles tornaram-se apenas um eco do passado. Eles já foram, mas agora não são mais. E o que difere todos esses homens, esses grandes homens e mulheres do passado, os diferem de Cristo, é justamente o fato de que Jesus, ele foi, ele é e continuará sendo. Jesus, ele não é um personagem da história, ele não é apenas um personagem da história. Jesus, ele não é apenas alguém que fez alguma coisa em um dado momento histórico, mas Jesus, ele não apenas foi, mas ele continua sendo. Jesus, ele continua agindo, ele continua sendo real e verdadeiro, e é isso que nós gostaríamos de afirmar e reafirmar para cada um dos irmãos nesta noite. Todas as coisas surgiram através dele e se direcionam para ele. No momento de caos e de crise, tal qual o que nós estamos vivendo hoje, é muito importante nós termos uma visão acertada de quem de fato Jesus Cristo é. O Cristo real, bíblico, santo, e que está assentado num trono de glória e poder, como nós cantamos nesta noite. Então, irmãos, a visão que nós temos e devemos ter de Cristo precisa ser uma visão coerente, precisa ser uma visão acertada. Jesus, ele não apenas era ou foi, ele continua sendo e sempre ele será. A Bíblia fala que nele não há nenhuma sombra de mudança
ou variação. O mesmo poder que Cristo tinha no passado, ele continua tendo hoje. As mesmas virtudes que Cristo possuía, ele continua tendo hoje. Qual é o Cristo que nós estamos adorando? Ou qual o Cristo que nós estamos vivenciando, experimentando hoje? Será que é um Cristo real? Será que é um Cristo verdadeiro? Será que é um Cristo bíblico? Será que é de fato o Cristo que a Bíblia nos apresenta? Eu entendo dentro desse texto, irmãos, algumas questões muito importantes que Deus, ele deixa para nós. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que, dentro desse texto, ele nos ensina que nós não podemos ter uma visão distorcida de Jesus. Jesus, ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos, eles afirmam: Jesus, as pessoas falam muitas coisas a respeito de você. As pessoas acham que você pode ser qualquer pessoa do passado que ressurgiu. As pessoas dizem que você é o Elias que ressurgiu, que você é João Batista que ressuscitou, que você é o profeta Jeremias que voltou, ou um dos outros profetas. E Jesus, ele pergunta: mas qual é a visão, qual é a percepção que vocês têm a respeito de mim? O que Jesus está distinguindo aqui é o seguinte: Jesus, ele está afirmando que as outras pessoas, elas tinham uma visão distorcida a respeito de Jesus. As pessoas estavam compreendendo Jesus, a sua vida, os seus milagres e o seu ministério de uma forma não verdadeira, de uma forma irreal. E Jesus pergunta: e vocês? Qual é a visão que vocês têm a respeito de mim? Qual é a visão que vocês têm a respeito de mim? O que vocês pensam a respeito de mim? E os discípulos certamente olharam um para o outro, né, e começaram a esperar que alguém respondesse alguma coisa. E certamente muitos daqueles discípulos, eles ainda não possuíam uma visão acertada e esclarecida a respeito do próprio Cristo. Os próprios discípulos, né, muitos deles nesse momento ainda não haviam compreendido de fato quem era Jesus. Então, irmãos, nós não podemos ter uma visão distorcida de Jesus. É isso que Jesus nos fala no versículo 14 e 15. A fé genuína está alicerçada em um Jesus verdadeiro. Não adianta de forma alguma nós termos uma fé tamanha, uma fé grandiosa, uma fé poderosa em um Cristo falso. Essa fé não nos servirá de nada. Esta fé de forma alguma nos levará à eternidade. A única fé que vale para Deus é uma fé verdadeira em um Cristo verdadeiro. É isso que Jesus está falando aqui. Então a fé genuína está alicerçada num Jesus verdadeiro, bíblico, e não em um Jesus criado pela minha concepção, pela minha imaginação, por determinados grupos ou pela mídia. Estamos vivendo uma época de muitos Jesus e muitos Cristos, cumprindo aquilo que está escrito lá em Mateus capítulo 24, porque o próprio Cristo, ele nos avisou que surgiriam muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e nós temos visto isso, Cristos totalmente irreais, Jesus totalmente imaginários, Jesus que tem muito mais a ver com o conto da carochinha, com contos de fada, do que com um Jesus bíblico. E muitas pessoas estão apoiando a sua fé, a sua crença em um Jesus falso. Estão andando de um lado para o outro, atrás de Jesus, atrás de Cristos, mas que não corresponde ao Cristo apresentado pela Bíblia. E lendo esse texto, isso muito me preocupou, irmãos. Talvez essa seja o motivo de muitas pessoas estarem esfriando na sua fé,
de muitas pessoas estarem perdendo a fé, porque na realidade elas estão perdendo uma fé, mas não uma fé legítima, não uma fé verdadeira, mas uma fé que está calcada em um Cristo não bíblico, em um Cristo que está longe das Escrituras Sagradas. Então, as pessoas estão depositando uma fé num Cristo que não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia, com um Cristo, com aquele Cristo que morreu e ressuscitou para salvar o homem. Então, primeiro, não podemos ter uma fé distorcida de Jesus. Uma outra coisa que eu entendo dentro desse texto é que a única compreensão real é aquela que vem do Pai Celestial para nós. Pedro, quando Jesus faz essa pergunta, como eu falei, os discípulos eles ficam olhando um para o outro e de repente Pedro, num insight, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele diz para Pedro: Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Uma coisa que eu percebo nesse texto é que quando nós temos uma compreensão real e verdadeira de Cristo, isso traz uma bem-aventurança para nós. Jesus ele fala que Pedro ele é bem-aventurado. Sob Pedro está a bênção de Deus, a bem-aventurança da parte de Deus. Jesus fala: Pedro, você é bem-aventurado, porque essa revelação é uma revelação que homem ou mulher nenhuma poderia ter, a não ser que fosse revelado pelo próprio Deus. Então Pedro ele recebe uma imagem de Cristo, uma percepção do Cristo dada pelo próprio Pai Celestial. Irmãos, e esta é a única percepção que vale. Não adianta os conceitos humanos, não adianta os conceitos da carne que eu tenho a respeito de Jesus, se esses meus conceitos, se essas minhas ideias, elas não estiverem alicerçadas ou aliadas a esse Cristo que é apresentado pelo próprio Deus. Deus ele envia Jesus Cristo a este mundo para morrer e para salvar a humanidade pecadora. E é esse Cristo que nós precisamos ver, é esse Jesus que nós precisamos entender, é esse Jesus que de fato pode e fará toda a diferença na nossa vida. Então, queridos, a única visão real é aquela que vem do Pai Celestial. Jesus diz: não foi carne e sangue que te revelou. O grande problema, irmãos, é que por vezes baseamos a nossa fé num Jesus revelado pela carne, um Jesus revelado pela concepção humana, um Jesus a gosto do cliente. E quando eu estava meditando nesse texto, eu estava me lembrando de uma coisa, e os irmãos me permitam fazer essa comparação, mas para alguns o Jesus é mais ou menos como se você fosse naquela barraquinha de cachorro-quente, e você ali tem um cachorro quente a gosto do freguês. Não, por favor, coloca um pouco mais de mostarda aí para mim, por favor. Não, isso aí eu não quero, não, tira isso daí porque isso aqui eu não gosto. Não, tira isso aqui também porque esse molho aqui eu não gosto. Não, isso aqui, não, coloca um pouquinho mais disso aqui. Irmão, Jesus, para algumas pessoas, me perdoem, está mais ou menos nesse sentido. Eu coloco o molho que eu quiser, eu coloco aquilo que me agrada e tiro aquilo que não me agrada. Para algumas pessoas, o Jesus não é um Jesus bíblico, mas é um Jesus a gosto do cliente ou a gosto do crente. Eu seleciono aquilo que Jesus é para mim. Não é o Jesus que a Bíblia me apresenta, não é o Jesus que é uma revelação de Deus para mim, mas é o Jesus que eu quero aceitar, é o Jesus que eu quero, entre aspas, seguir, segundo o meu padrão, segundo o meu modelo, segundo aquilo que eu quero. E esse não é o Cristo bíblico, este não é o Cristo que é apresentado como o Senhor de todas as coisas. E para que eu possa entender esse Jesus apresentado pelo Pai, esse Jesus que vem a nós como uma revelação de Deus, eu preciso abrir mão do Jesus
criado à minha própria imagem e semelhança. Eu não sou mais criado à imagem e semelhança de Deus. Hoje em dia as pessoas estão criando um Jesus, entre aspas, criado à sua imagem e semelhança. É um Jesus, como eu disse aqui, ao meu gosto, ao meu modelo, segundo o padrão que eu quero para a minha vida, que não tem nada a ver com essa revelação de Deus para nós. Então é um Cristo, como eu disse, que existe apenas na minha mente e de acordo com as minhas preferências e expectativas. É uma mensagem, irmãos, que muitos de nós não queremos ouvir, porque muitos de nós estamos vivenciando justamente isso. Estamos escolhendo, em um certo sentido, os nossos cristos, a forma como acreditar ou como vivenciar as nossas experiências com Cristo, que muitas das vezes não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, com um Cristo que muitas das vezes ou quase sempre, nos é apresentado pela mídia, mas está ali falando em nome de Jesus, está ali falando em nome de Deus, e a gente acaba aceitando tudo isso como verdade, quando na realidade esse Jesus, quando confrontados pela própria palavra de Deus, pelo Cristo da Bíblia, eles não subsistem, eles não têm essência, eles não têm conteúdo, eles não podem fazer nada, eles não podem mudar a vida de ninguém, porque simplesmente são cristos inexistentes, que só existe no imaginário popular, só existe na cabeça das pessoas, mas ele não é o Cristo que é apresentado ou revelado por Deus. Irmãos, isso que eu estou falando aqui é alguma coisa muito séria, porque todos nós, por vezes, somos tendenciosos a aceitar esses Cristos que nos são apresentados. E Jesus fala que é necessário que nós aceitemos, que nós acatemos esse Cristo que é revelado e manifestado pelo Pai Celestial. Baseado nessas duas questões que eu já abordei, eu gostaria de fazer uma pergunta. Mas quem é Jesus de fato? Quem ele é? Se Jesus, ele não é, muitas das vezes, esse Jesus que a mídia está nos apresentando, um Jesus que constantemente bate à nossa porta, mascarado, fantasiado, um Jesus irreal, um Jesus não verdadeiro. Quem de fato Jesus Cristo é? Toda a nossa vida, irmãos, quer nesse mundo, quer no mundo vindouro, ela depende da resposta que nós darmos a essa pergunta. Então, toda a nossa vida, repito, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro, na realidade, depende e dependerá da resposta que nós dermos a essa pergunta. Então, quem é de fato Jesus para nós? Quem é de fato Jesus para você? Quem deve ser de fato Jesus para as nossas vidas? A forma como eu percebo e entendo Cristo tem o poder de mudar, de transformar toda a nossa vida, toda a nossa história e corrigir os nossos passos e as nossas rotas. Então, a forma como eu percebo Cristo tem o poder de transformar a nossa vida, mudar os nossos passos e corrigir as nossas rotas. A prova disso está em Atos, capítulo 9, quando Paulo ele está indo para a cidade de Damasco. Paulo ele estava indo com um propósito. Paulo ele estava perseguindo a igreja. A intenção de Paulo era a pior possível. E o texto sagrado vai dizer que quando Paulo ele está na estrada, ele está caminhando, ele está transitando em direção a Damasco, ele é surpreendido pela manifestação e uma visão de Cristo. E ele pergunta: Senhor, quem tu és? Quem és? E o próprio Cristo responde: eu sou Jesus a quem tu
persegues. Quando há essa revelação de um verdadeiro Cristo, do Cristo verdadeiro, do Cristo real, do Cristo poderoso, há uma mudança de vida, há uma transformação. Quando alguém de fato se encontra com Cristo, cumpre-se aquilo que Paulo vai dizer em Coríntios: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Paulo, ele teve a sua vida, ele teve a sua rota mudada, transformada, porque de fato um verdadeiro Cristo, aleluia, se apresentou para ele. A vida de Paulo não foi mais a mesma, houve uma mudança de propósito, houve uma mudança de vida, houve uma transformação na vida de Saulo, transformando no Paulo, o grande pregador do Evangelho. Então, quando nós temos essa revelação de Deus, ela chega até nós, a revelação de Cristo, é impossível que alguém continue vivendo a vida de antes, é impossível que alguém não seja transformado, que alguém não seja modificado por conta dessa revelação. Existe um hino que diz que quem entrou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. E Pedro, ele entendia isso muito bem. No capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 66, Jesus ele está vivendo um momento difícil no seu ministério, e o texto vai dizer que à vista disso, muitos discípulos estavam deixando Jesus, e Jesus ele chega para os seus discípulos mais íntimos e pergunta: e vocês? Vocês também não vão me abandonar? Vocês não querem ir? E Pedro, ele mais uma vez, ele dá uma resposta tremenda e fantástica. Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. Pedro está dizendo: Senhor, aquilo que nós temos em ti, nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Aquilo que tu nos oferece, a vida que tu tens para nós, ninguém poderá nos dar. Nós não podemos ir para outro lugar, porque nós agora estamos intimamente ligados contigo. Nós não podemos desfrutar de outras coisas a não ser a presença de Deus. Pedro, ele estava começando a entender quem de fato Jesus Cristo era, e por conta disso ele diz: nós não podemos ir para outro lugar. Nós somos dependentes de ti, Jesus, nós queremos estar contigo, nós queremos provar da vida que tu tens nos dado todos os dias, constantemente, para todo sempre. É isso que acontece com aqueles que de fato encontraram com um Cristo bíblico, um Cristo verdadeiro. A sua vida é transformada. Jesus, ele passa a ser a sua razão de viver, e ele tem a sua vida, o seu caráter transformado por conta desse encontro, por conta dessa revelação. O entendimento a respeito de Cristo é libertador em todos os sentidos. Primeiro, nós precisamos compreender quem é Jesus. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele não é alguém que veio a este mundo a passeio. Jesus, ele veio aqui não somente como enviado do Pai, não como apenas um enviado de Deus, mas Jesus, ele veio aqui como o próprio Deus. É o Deus que assume, é o Deus que encarna, que toma a forma humana para nos trazer a remissão dos pecados, para fazer aquilo que do ponto de vista humano era impossível acontecer, que é a salvação do homem. Jesus, ele é o Deus encarnado, é o Deus que assume a forma humana. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3 fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele era Deus, ele estava no princípio com o Pai, ele estava
com Deus, e ele era Deus, e ele fez todas as coisas através do seu poder. Paulo, ele também entende isso de forma muito clara, e ele fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que é mais ou menos bem parecido com o texto que Gabriel citou aqui, de Hebreus capítulo 1. Ele é Jesus, ele é a imagem, a percepção do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam potestades ou principados, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Repita comigo: ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Queridos, nós precisamos entender, perceber e compreender que o nosso Cristo, ele é antes de todas as coisas, antes que qualquer coisa existisse. Aleluia, Jesus, ele já existia, e não somente as coisas, ele fez com que as coisas existissem, mas ele faz com que todas as coisas subsistam. Ou seja, ele não somente teve o poder para criar, para fazer todas as coisas, mas ele tem o poder para fazer todas as coisas funcionarem perfeitamente. Deus, quando ele criou o universo, Deus, quando ele criou a natureza, Deus, quando ele criou todas as coisas, ele não criou uma máquina que falhava, uma máquina que é escangalhada, não. Deus fez todas as coisas perfeitas. Cristo fez todas as coisas perfeitas. Tanto é que lá no relato da criação, quando Deus, ele está criando todas as coisas, fala que Deus criou determinada coisa e depois diz que Deus viu que era muito bom. Então Jesus, ele não teve apenas o poder para criar todas as coisas, mas ele tem o poder para fazer com que todas as coisas subsistam. Você sabe por que você está aqui nesta noite? É porque Jesus tem o poder de fazer as coisas subsistirem. Porque pela nossa própria força, pelo nosso próprio poder, nós não estaríamos aqui nesta noite, pela nossa própria capacidade, não, mas Deus tem feito você subsistir diante das lutas, diante das dificuldades. É por isso que você está aqui nesta noite. Aleluia, porque Deus, ele tem conservado a sua vida, porque Jesus, como Deus, ele tem feito com que você subsista. Lá em Atos capítulo 17, Paulo, ele fala que nele vivemos e existimos. Paulo vai dizer que o simples fato de nós respirarmos é porque Jesus, ele está no controle de todas as coisas, porque ele é Deus. Então ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Poder, soberania, governo são prerrogativas de Jesus. Ele tem todo o controle, ele tem todo o poder, ele é o Senhor que tudo rege. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o princípio de tudo, o princípio de todas as coisas. Eu acho que isso mereceria um glória da sua parte. Sabe por quê? Porque nesta noite, Jesus pode fazer principiar alguma coisa na sua vida. Jesus, nesta noite, ele pode fazer surgir alguma coisa nova na sua vida, porque ele é o princípio de tudo. Ele tem o poder de fazer as coisas existirem. Ele tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Inclusive no Antigo Testamento, uma das traduções da palavra Jeová é justamente aquele que é, que era e que faz acontecer. É uma das possíveis traduções do nome de Jeová. Então, queridos, nesta noite, creia num Deus que é o princípio de todas as coisas, e ele pode fazer surgir coisas novas na sua vida. Talvez alguns de nós estejamos com
uma visão equivocada da nossa própria vida, da nossa própria existência, achando que não há mais jeito, achando que não há mais solução. Mas Cristo, nesta noite, como eu disse, Ele pode trazer algo novo, Ele pode principiar algo na sua vida. Por isso você deve exaltar e glorificar a Deus. Então Ele é Deus. Uma outra coisa que nós precisamos entender a respeito de Jesus Cristo, que é fundamental nós entendermos como igreja, que Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Esse poder só Jesus Cristo tem. O escritor de Hebreus vai dizer que todos aqueles sacrifícios que eram feitos no passado, eles eram sacrifícios imperfeitos, eles precisavam ser repetidos constantemente. Mas quando ele fala a respeito do sacrifício de Jesus, ele diz que o sacrifício de Jesus foi feito uma vez e para sempre, não requer repetição, não requer que um outro sacrifício pela expiação de pecados seja feito de novo. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, o texto fala a respeito de João Batista, fala: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João falou a respeito disso? Por que João teve a habilidade e a competência de afirmar que Jesus ele era o Cordeiro de Deus? Todos nós sabemos que João Batista ele era descendente de uma linhagem sacerdotal. E uma das funções dos sacerdotes era justamente examinar os animais que eram oferecidos para o sacrifício, para ver se esses animais estavam aptos a serem sacrificados, se eles não possuíam nenhum defeito, se eles não possuíam nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma doença. Então João ele estava habilitado como descendente dos sacerdotes a fazer essa averiguação do Cordeiro. E quando ele olha para Jesus, ele percebe que de fato ali estava o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro totalmente santo, o Cordeiro totalmente puro. E ele pode afirmar a respeito de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que arranca, que elimina o pecado do mundo. Jesus fez aquilo que ninguém poderia fazer, só Ele poderia fazer e cumprir esse sacrifício que havia sido estabelecido pelo próprio Deus. Então, qual é a visão que nós precisamos ter a respeito de Jesus? Como eu preciso entender Jesus? Eu preciso entender que Jesus, Ele é o único capaz de verdadeiramente eliminar o pecado da minha vida, eliminar o pecado da minha existência. Ele é o único que pode nos apresentar a Deus. Nós agora podemos, como nós fizemos aqui, que coisa linda, louvar, celebrar a Deus, cantar, entrar no Santo dos Santos e entoar cânticos de louvores ao Senhor. Nós só podemos fazer isso, nós só podemos ter este acesso à presença de Deus, porque João reconheceu que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca o pecado do mundo. E nessa noite, queridos, me permita dizer para você: não importa o estilo de vida que você tenha vivido, não importa o que você tenha feito no passado, aleluia, através do sangue do Cordeiro de Deus, você pode ficar livre do seu pecado. O diabo, a partir do momento que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, ele vem sobre a sua vida, ele não pode te acusar. Sabe por quê? Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que viram, que assim como João Batista viram e reconheceram que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. Saia daqui nesta noite com confiança, com certeza no seu coração, que você pode ter Deus na sua vida, que você pode desfrutar da presença de Deus, não pelos seus méritos, não pelo seu próprio poder, não pela sua própria força, mas porque Jesus, através do seu sangue, Ele abriu um novo e vivo caminho para cada um de nós.
Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hebreus capítulo 2, versículo 17 nos fala: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele fosse semelhante aos irmãos, igual a nós, mas sem pecado, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para a propiciação dos nossos pecados. Jesus, ele é a propiciação para os nossos pecados, e na epístola de João, no capítulo 1, versículo 22, João, ele vai dizer o seguinte, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo todo. Jesus, ele tem esse poder. Irmãos, imagine que coisa maravilhosa. Imagine vocês derramar o sangue e conseguir perdoar uma pessoa, já seria um grande feito de Jesus. Se Jesus, como Cordeiro Santo, ele morresse, ele derramasse o seu sangue, e por conta desse seu sangue, ele conseguisse purificar, salvar uma pessoa, já seria um grande feito. Se ele conseguisse, através do seu sacrifício, salvar 10 pessoas, e 10 pessoas adentrassem as mansões celestiais por causa daquele sangue que foi derramado, já seria algo tremendo. 100 pessoas entrando nas mansões celestiais por conta do efeito desse precioso sangue. Agora imaginem vocês a quantidade, milhares, milhões e milhões de pessoas, algumas que já passaram desta vida, já estão na eternidade, e nós que estamos vivos, que caso Jesus volte agora, nós seremos transformados por causa do poder desse sangue. Imagine vocês o poder deste sacrifício, que vai apresentar a Deus milhares, milhões e milhões de pessoas. Por quê? Por causa de um sacrifício, por causa do sacrifício de Jesus. Isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa tremenda. Eu costumo dizer que somente na eternidade é que nós de fato vamos compreender o valor do sangue, do sacrifício de Jesus. João, quando ele tem a revelação do Apocalipse, uma das visões que João tem a respeito de Cristo, ele fala: eis que vi um cordeiro como que sendo morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Cristo, ele é esse cordeiro, Cristo é aquele que tem esse poder, e somente ele tem esse poder para nos remir dos nossos pecados, para nos purificar dos nossos pecados. Ninguém mais tem esse poder, religião nenhuma tem esse poder, religião nenhuma tem essa capacidade de nos apresentar santos e aceitos por Deus. Uma outra visão que nós precisamos entender a respeito de Cristo, quem é Jesus para nós? Nós precisamos ter e entender que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele não é o autor e consumador de qualquer fé. Jesus, ele não é o autor e consumador de uma simples crença, não. Ele é o autor e consumador de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, de uma fé que salva, de uma fé que faz com que o homem ele seja aceito a Deus, porque reconheceu tudo aquilo que Jesus fez por nós. É esta fé, não é apenas aquela fé mística, não é aquela fé mística, não é aquela fé que crê em objetos, em produtos santificados ou consagrados. Não, Jesus, ele não é o autor dessa fé. Jesus é o autor de uma fé salvífica, de uma fé que faz com que o homem, como eu disse, ele seja aceito por Deus. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para ele, Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Eu ouvia muitas vezes as pessoas
recitarem esse versículo dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu pesquisei em algumas traduções, e pelo menos em umas 4 traduções, e em 4 traduções que eu vi, não existe essa nossa fé, porque na realidade Jesus ele não tem compromisso com qualquer fé. Jesus ele não tem compromisso com a nossa fé, naquele sentido de uma fé comum, naquele sentido, como eu falei, de uma fé mística, Jesus ele tem compromisso com a fé que está em nós como uma autoria dele, como um poema que foi composto por ele e está em nós. Então ele é o autor e consumador, ou seja, ele é a razão de ser e existir da nossa fé. A nossa fé se principia com Jesus e se consuma com ele. Tudo acontece por meio dele e para ele. Então a fé que tem que existir em nós é essa fé que, como diz Judas, é essa fé santíssima, essa fé preciosa que uma vez foi dada aos santos. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós tivemos um encontro com Cristo, esta fé foi depositada em nós. Essa fé legítima, essa fé genuína, essa fé que salva, essa fé que liberta, essa fé num Cristo vivo e poderoso que faz com que nós tenhamos uma percepção real, uma percepção verdadeira de Cristo. Mas como eu falei, não é qualquer tipo de fé. É uma fé que se principia com Jesus e permanece em nós por causa dele e vai ser consumada na eternidade, nos levar à eternidade também nele. Porque através dessa fé ele vive em nós. Através dessa fé Jesus ele reina nas nossas vidas. E nós precisamos entender essa fé, irmãos. A fé, ela só é genuína, é verdadeira, quando tem Jesus como autor e consumador dela. Ele é a origem e o fim da nossa fé. Se origina nele e retorna e converge para ele. Então, quando nós cremos verdadeiramente, genuinamente, nesse Cristo que nos é apresentado pelo Pai, não há limites para ele fazer aquilo que ele tem que fazer, mas sempre por causa dele, sempre baseado nele, sempre com uma fé genuína nele. Então, como eu falei, Jesus ele não tem compromisso com qualquer tipo de fé, ele tem compromisso com uma fé genuína, com a fé que acontece, que vem a nós, tendo ele como autor, como gerador dessa fé. A Bíblia fala, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa fé, ela vem a nós através da palavra de Deus. A palavra de Deus em nós que vai gerando essa fé verdadeira, essa fé genuína, e não qualquer tipo de fé, não uma fé louca, translocada, não, mas é uma fé genuína. E baseado em tudo isso que nós falamos, para nós encerrarmos, entendendo que ele é Deus, entendendo que ele é aquele que tira o pecado do mundo, entendendo que ele é o autor e consumador da nossa fé, eu quero te levar a uma outra compreensão a respeito de Cristo. A partir do momento que nós já entendemos que ele é Deus, a partir do momento que nós já entendemos, nós já percebemos que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a partir do momento que nós entendemos que ele é o autor e consumador da fé em nós, da fé genuína, eu queria dizer para você que ele também é aquele que pode acalmar as tempestades da vida. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, nos fala de forma muito clara a respeito disso. Fala que os discípulos, eles estavam atravessando o mar da Galileia e Jesus estava na popa do barco, na traseira do barco, descansando. E em um dado momento, uma grande tempestade se levantou. E os discípulos, que muitos deles, pelo menos 5 discípulos, eles eram pescadores, eles eram acostumados ao mar e por conta disso acostumados a enfrentarem as tempestades em mares bravios. Mas a Bíblia vai dizer que uma tempestade se levantou
e os discípulos, eles temeram, eles ficaram amedrontados, porque o barco estava quase indo a pique. E o texto vai dizer que os discípulos, eles se levantaram, e naquele momento de luta, naquele momento de angústia, naquele momento de total desespero, eles foram até Jesus e falaram: mestre, não te importas, não se te dá que nós estamos perecendo? E o texto vai dizer que Jesus se levanta serenamente, tranquilamente, e ele repreende o vento e o mar encapelado, e o texto vai dizer que a partir daí houve uma grande bonança. E a declaração dos discípulos após isso é esta: quem é este que até o próprio mar e o vento lhe obedecem? Esse é o Cristo que é apresentado pela Bíblia. Esse é o Cristo, aleluia, que é o nosso Deus. Esse é o Cristo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cristo que é o autor e consumador da nossa fé. E por causa de tudo isso, Ele está perfeitamente habilitado, Ele é capaz, Ele é poderoso para trazer bonança e tranquilidade para as nossas vidas, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de sofrimento. Cristo pode fazer, aleluia, no mais total desespero, quando nós acharmos que as coisas estão indo de mal a pior, quando nós estamos achando que não há mais solução, que vai ser decretada a nossa falência, vai ser decretada a nossa destruição, vai ser decretada o nosso naufrágio, Jesus, Ele vem e Ele tem o poder para acalmar as tempestades. Queridos, eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento.